oportunidade e saudando a todos vocês que somos homens, né? Independente de ser homem ou mulher, mas pertencente à humanidade, como poema de Augusto dos Anjos, intitulado a todos nós, ao homem. Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue, cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais. És cintila do céu a alma de luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência. És um ser imortal, responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Augusto dos Anjos. E que a gente, com essas lições da verdade na consciência, possamos alcançar, grau a grau, seguindo aí as instruções da primeira leitura, através da caridade, a conquista de nos tornarmos homem de bem, que é o tema da nossa reunião de hoje. E está lá no primeiro livro de autores diversos, na terceira parte, Psicografia de Chico Xavier. O tema hoje, Homem de Bem, está no capítulo mais bonito, segundo a minha concepção, do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 17, aquele convite quase assim, parecida, árduo, né, de Jesus, quando ele fala, sedes perfeitos, como vosso Pai é perfeito. E aí a gente fala, meu Deus, mas eu não sou perfeita. Mas quando é esse convite vindo da boca do Mestre, há uma esperança tão grande, porque ele jamais faria um convite desse que a gente não teria condições de aceitar. E como diz Emmanuel na primeira leitura, nos entregando a caridade, a fazer o bem sem cessar. Um dia a gente chega lá. Mas chegar aonde? Chegar em quê? No céu? Que céu? Quando chegamos a evoluir tanto o espírito para ir parar aonde? Talvez não seja um lugar, talvez seja uma condição de uma essência que a gente não vai ter como pagar. E essa essência foi para onde Jesus nos convidou, para nos tornarmos perfeitos, tendo os caracteres aqui na Terra do homem de bem. Mas o que é o homem de bem? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 3, Kardec diz o que é o homem de bem. Ele diz que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Parece simples, né? Deve ser simples mesmo. Mas acontece que a simplicidade requer passo a passo, com tranquilidade. E aí a gente se indaga, como se tornar um homem de bem? E ele diz, é necessário que a gente se interrogue a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E por que o homem de bem age assim, né? Porque ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Ele se submete à vontade de Deus. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Porque os bens espirituais não são. Já os temporais é tudo aquilo que se perde com o tempo. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Ah,
E aí a gente fica se perguntando, quando se tornar um homem de bem? Quando é que a gente então vai chegar nesse lugar de ser de perfeito? E aí se a gente conseguir sondar a nossa consciência e também o nosso coração. E aquele que entender que está possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza dos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. Antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Como então? Como é o homem de bem? E aí Kardec continua a colocar esses caracteres nele. O homem de bem é bom. Humano. Não é um ET que vai vir para cá, não, gente. Humano. Nós vamos chegar lá. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a condenação os que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica o trem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a demência do Senhor. O homem de bem, ele não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios se lembra, porque sabe que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à custa de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário e que terá que prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram.
O subordinado de ti compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-lo conscientemente. E aí Kardec vai falar que vai poder explicar melhor sobre essa posição de subordinado e de superior, aqui mesmo nesse capítulo de Sede Perfeitos, lá no item 9, intitulado Os Superiores e os Inferiores. E quem vai explicar melhor isso para a gente, mais para frente, daqui a algumas terças-feiras, é François Nicolas Madeleine. Mas Kardec continua dizendo que finalmente o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Mas ele encerra dizendo que aqui não está enumeradas todas as qualidades que possam distinguir o homem de bem. E aí a gente fica se perguntando, quem é que pode ser um homem de bem? Eu? Você? Nós? Kardec esclarece. Qualquer um de nós, aquele que se esforce por possuir as que acaba de descrever, os caracteres do homem de bem, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Todas as outras características a gente vai adquirir. Como diz a primeira leitura em Emmanuel, através da caridade, exercida e lapidada na própria essência. Parece uma miragem, parece que só Jesus conseguiu alcançar todos esses atributos. Mas não. É para lá que Jesus está levando a gente. Eu sei que se a gente olhar para agora, fica parecendo que é difícil. Eu confesso a vocês, sem menor pudor, não tenho todos esses caracteres. Mas eu sei, pela fé que me move, um dia terei. Lá no Livro dos Espíritos, falando a respeito desse convite que Jesus nos traz para tirar da posição em que estamos e nos elevar às alturas, a ponto de nos tornarmos homem de bem, está lá na questão 918, quando Kardec pergunta assim: por que indício se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito à hierarquia espírita? Perguntando assim, como que eu posso identificar em um homem que ele progrediu realmente, que esse espírito está se elevando na hierarquia espírita, está alcançando, né? Está galgando, está caminhando, está chegando lá para um espírito puro ou para um espírito regenerado. Vão galgando, né? Lugares. E aí a espiritualidade responde. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quanto antecipadamente compreende a vida espiritual. É interessante quando antecipadamente compreende a vida espiritual. É quando a gente ainda é encarnado. Compreende a vida espiritual e passa a fazer jus dessa vida, que é a única. A vida do espírito, que ora é encarnado, ora desencarnado, mas é uma só, com múltiplas existências. E rogando a Deus, através da fé e do compromisso, que cada existência seja pelo menos um passo em direção à conformidade das leis divinas. Para que a gente possa, de fato, praticar a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, para que a gente consiga ter esse hábito, como Santo Agostinho, ainda encarnado, interrogar a própria consciência e buscar saber se fez todo o bem que podia, se evitou o mal, se fez a outrem aquilo que gostaria que fizesse com ele.
que a gente possa ter de fato esse sentimento de caridade, de amor ao próximo, de fazer o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrificar seus interesses à justiça. Sabe o que é isso? É sem querer fazer nada porque vai ganhar lá na vida futura ou porque amanhã alguém vai vir e vai te ajudar. Não pela felicidade de fazer agora, porque a alegria que te dá de fazer o bem hoje já é a sua recompensa. Você já não precisa mais nada, porque a alegria da caridade que você teve, de amar seu irmão hoje, já valeu qualquer recompensa, porque hoje você se tornou um pouquinho melhor. Para a gente conseguir ser bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque a gente vai ver em cada semelhante um irmão, sem distinção de raça, nem de crença, nem de sexo, nem de nacionalidade, nem de posição social, nem de características físicas, nem de características morais. Sabe? Aquela situação que você já conseguiu identificar, aquele espírito que te persegue independente de ser encarnado ou não. Não é só desencarnado que persegue, não, né? Espírito que persegue a gente pode ser encarnado também, mas que você já conseguiu entender que ele também é seu irmão. E saber que se Deus ortogou algum poder, alguma riqueza material, que a gente possa considerar essas coisas como um depósito de que a gente deve utilizar para o bem, utilizar bem, entender sem culpa, com consciência, a importância de usar a inteligência na hora de usar dos bens materiais, com benevolência, com justiça, fazendo progredir cada vez mais, se possível gerando emprego. E assim, dessas condições e dessa situação, não se envaidecer por saber que Deus pode retirar essa posição ou esse bem a qualquer momento. Quantas vezes a vida muda em um clique. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para esmagar com seu orgulho. É quando você entende que se você está acima, é porque você já tem mão o suficiente para se tornar força para puxar quem está mais embaixo. A ordem divina de uma hierarquia é que quem está acima cuida dos que está abaixo e não se vangloria, porque sabe que precisa da ajuda daqueles que estão em posição acima das suas. E faz essa corrente do bem como ganchos e braços fortes, não deixando ninguém cair, se possível. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, né, trata-os com complacência. O homem de bem, quando a gente conseguir chegar nessa posição, a gente vai ser indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra, aquele que estiver pecado. E me recordo de um vídeo que circulou essa semana ainda, de Chico Xavier. Chico estava tomando um café. E é engraçado como o Chico, apesar de simples, era elegante, né? Porque ele segurava a xícara e o pires nesse vídeo. Eu olhei bem para a posição dele. E ele dizia que a gente não precisava se enganar, que a gente não tem que ficar enganado para descobrir de onde a gente veio, que todos nós viemos do umbral. E ainda alguns distraídos perguntaram para ele: e você, Chico? E ele disse: não se engane, todos viemos de zonas inferiores,
para nos educarmos, para nos lapidarmos, para entender pelo menos a importância de querer ser um homem de bem. O homem de bem não se vinga. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver pecado, perdoado, assim se lhe será perdoado. E aí lá no Livro dos Espíritos, no comentário, Kardec replica praticamente o Evangelho, né? Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como quer que os mesmos direitos lhes sejam respeitados. Aqui a gente faz um adendo, porque o Livro dos Espíritos é a parte filosófica da doutrina. São aquelas perguntas que abrem a nossa mente, fazendo tocar, talvez, a profundeza da nossa consciência, onde está registrada as leis divinas. Então, são indagações e esclarecimentos que abrem nossos pensamentos. Já o Evangelho segundo o Espiritismo tem um poder tão grande de tocar nossos corações, de mexer na fibra das nossas emoções, para nos melhorar moralmente, para nos fazer amar cada vez mais, para descobrir que os valores morais que norteiam o espírito para a sua ascensão é encantador, tal qual a boa nova que Jesus semeou em todo o coração humano quando aqui na Terra pisou. E como a gente tem às vezes uma visão de Emmanuel, né? Um orientador que puxa a orelha, que chama atenção e que não deixa por menos, ele vem nos dar uma orientação e talvez uma motivação maior a respeito do nosso desejo de se tornar um homem de bem, independente da posição em que nos encontramos hoje. Que é para lá que a gente vai. Porque quem veio convidar foi o próprio Cristo. E ele convidou porque sabia que a gente podia usar a veste nupcial. E é para lá que a gente vai. Mas aí a gente pergunta para Emmanuel, quando é que eu começo a ir? Eu quero ir agora. Eu quero começar a ser perfeita agora. Eu sei que não vou ser perfeita de todo hoje, mas o meu trabalho começa agora. Talvez já tenha perdido tempo demais. Como diz Chico, vim de zonas umbralinas para reeducar-me, para educar, para buscar nas fibras das minhas emoções o desejo de me tornar uma pessoa melhor, para abrir meus pensamentos, para mexer lá na fibra da minha consciência, tocar a lei divina que lá está gravada e poder segui-la em conformidade. Como eu faço isso, Emmanuel? E lá no livro Reconforto, na lição 4, intitulado Nas Linhas do Bem, o benfeitor nos motiva, dando para a gente a condição de dar os primeiros passos, mostrando quando é que a gente começa. E ele fala assim, quando o homem acende a luz da boa vontade no próprio coração, procura trabalhar incessantemente. Quando trabalha, adquire conhecimento. Quando conhece, amplia a visão espiritual. Quando vê claramente, entra na posse da grande compreensão. Quando compreende, com largueza de ideais, aprende a sair de si próprio, abandonando a concha escura do egoísmo multimilenar. Quando abandona o antigo círculo da personalidade, encontra a alegria de ser útil. Quando auxilia realmente, empreende em si mesmo a construção da verdadeira fraternidade. Quando se sente o irmão do próximo,
e companheiros dos seus vizinhos, descobre no próprio coração o tesouro do amor. Quando ama, sabe renunciar às antigas ilusões, o que o prendem às sombras. Quando entra na posse da luz, no santuário do sentimento, entrega-se ao sacrifício da própria existência a favor de todos. Quando penetra o segredo da cruz, nos momentos da própria alma, ainda mesmo prosseguindo na experiência física, reveste-se de ressurreição de si mesmo, cada dia dentro da qual continua servindo, servindo e servindo sempre, entrando a qualquer ideia de entendimento alheio ou qualquer expectativa de recompensa, porque então será o efetivo instrumento da vontade do Senhor onde estiver. Esse será o homem de bem, segundo o padrão do Cristo que nos ampara, desde o princípio da jornada evolutiva, continuando conosco até o fim dos séculos. Abrir o coração e estender os braços fraternalmente para a vida e para a natureza, servindo constantemente. É o nosso primeiro passo na aquisição do título de Filhos da Luz, segundo Jesus Cristo. Olha que bonito, gente. Hoje, todos nós estamos sendo convidados por Emmanuel a abrir os nossos corações, estender os braços fraternalmente para a vida que a gente está levando. Se está com dor, se está com dificuldade, se está desempregado, se está internado, se está isolado, abre os braços para essa vida, dessa existência agora, de braços abertos, para a natureza, para aquilo que veio de forma natural, para o espetáculo que nos é apresentado durante o dia com o sol e das estrelas com a lua durante a noite. E se for dia de tempos nublados, aproveitemos a chuva ou as nuvens, porque o importante da vida é contemplar aquilo que Deus colocou aqui para garantir a possibilidade da gente existir enquanto homem, enquanto carne, para buscar nas nossas consciências a lei divina e com ela se casar. Além de abrir os corações, é necessário que a gente tenha boa vontade para abrir esse coração. E se a gente não pode ser perfeito hoje, ser o homem de bem hoje, em sua completa caracteres, em todas elas, que são infinitas, hoje, cada um de nós pode ter boa vontade de abrir o coração e começar a arregaçar as mangas e trabalhar em si para adquirir o conhecimento, porque conhecendo a gente amplia a nossa visão espiritual, que vai nos esclarecer para chegar à compreensão. Compreensão, a gente aumenta as nossas ideias, e aí a gente sai da gente e consegue eliminar o egoísmo de várias existências que estavam nos arrastando lá nos umbrais da vida. E aí, quando a gente abandona esse círculo de pensamentos egoísticos, adoecidos, a gente abandona esse círculo de personalidade, como diz Emmanuel, né? E começa a ser útil. E fica alegre porque a gente é útil. É como se a gente já estivesse aprendendo a adquirir a recompensa pelo ato de servir. E não pela recompensa porque serviu. E não esperando o salário, esperando o soldo, mas porque é importante o trabalho realizado, ser útil a alguém, alguma coisa, alguma causa. E aí a gente começa a auxiliar, sem cessar, construindo assim a verdadeira fraternidade. E aí a gente vai sendo fraterno, a gente é irmão do próximo, é irmão do outro, é companheiro, começa
a largar esse amor verdadeiro, esse amor que não aprisiona e nem toma posse, mas um amor que renuncia a essas ilusões de sombra, que vem muitas vezes disfarçada do orgulho e do egoísmo, né? E quando a gente consegue fazer isso, é como se a gente já chegasse em outro patamar, a gente tomasse posse da luz do santuário dos sentimentos. E aí, quando a gente já tem essa luz, a gente aceita sacrifício, porque já nem parece sacrifício. É como se fosse a importância de viver assim. E aí eu me recordo de Irmã Dulce. Será que era sacrifício para ela ter que dormir numa cadeira? Porque era a condição da limitação orgânica dela, se ela deitasse, devido à falta de ar, ela poderia desencarnar. E como tinha muito a servir ainda encarnada, porque já era feliz por servir aquelas crianças e todos aqueles pobres que ela fazia com tanto amor? Talvez nenhum de nós aqui seremos ela, mas todos nós aqui temos condições de abrir o coração, de descobrir a boa vontade, de pelo menos tolerar, aprender a tolerar aquele que é burrinha. Talvez ali as nossas limitações no dia a dia, né? A convivência doméstica, a coragem de abrir uma página evangélica antes de adormecer, de rogar uma prece ao amigo necessitado, ao colega, ao desconhecido, a alguém que no grupo solicitou um socorro. E aí, de pouquinho a pouquinho, nesse comprometimento de amor, de caridade, a gente vai caminhando. E se o próprio Emmanuel começa a nos dizer que a gente começa com boa vontade, gente, eu não sou perfeita hoje, mas eu posso ter boa vontade a partir de agora. Não é assim? Que Jesus nos dê força, que esse grupo Cantinho de Jesus nos alimente a nossa motivação de sermos melhores a cada dia, de não desistir apesar dos choros e das decepções, apesar das adversidades que acontecem no dia a dia, mas que a gente encontre na nossa intimidade a motivação de continuar a caminhada com Jesus, com o desejo de se tornar um homem de bem, de ser perfeito, de aceitar por inteiro esse convite que Jesus nos fez, nos faz e nos aguarda, porque sabe que chegaremos lá, que seremos um homem de bem. E a todas as mulheres do grupo, eu quero aqui deixar meu abraço fraterno. E a todos os homens também, que sei que em muitos deles, em todos eles, tem muito de mulher, porque foram gerados por uma, foram criados, foram convividos. E a todos nós possamos reconhecer que nunca a força esteve no sexo, mas no espírito. E é essa força do espírito que nos motiva a nos tornar cada vez melhores. Uma boa noite a todos. A gente agradece a oportunidade e a entrega para o Delano. Não é, Delano? Sim, mas agora é o Valdir. Pode passar direto para o Valdir. Então tá, para o Valdir. Então a gente passa para o Valdir. Como uma questão maravilhosa, né? Porque é para falar exatamente a gente quando vai para um mundo melhor, né? É essa pergunta. E a gente vai porque a gente está aí ganhando um prêmio. Isso. Obrigada, Valdir. A bola é com você. Obrigado. Obrigado, então. Obrigado, Tatiana, pelo estudo e pelas reflexões propostas, né? E vamos continuar agradecendo a Jesus pela oportunidade e continuar na nossa concentração, na nossa busca de alimento para a nossa orientação espiritual e para as nossas reflexões mais profundas. Estamos num bom momento para fazer reflexões muito profundas, buscar mais conhecimentos e, principalmente, para agradecer sempre por todas as oportunidades que temos recebido, inclusive as aparentemente ruins, né? Então, o nosso estudo hoje, a continuação, é com o Livro dos Espíritos, né? Nós estamos na questão 984,
que está trabalhando as esperanças e consolações. O capítulo 2 dessa quarta parte do Livro dos Espíritos fala de penas e gozos futuros. E o item 5 é penas temporais. Eu queria pedir permissão a vocês para, ao invés de chamar de penas temporais, a gente chamar de dores temporais, só para entender. Não quero mudar o Livro dos Espíritos, não. Mas chamar de dores temporais, porque as dores temporais são passageiras. As penas também. E é um costume chamar de pena. Mas, às vezes, chamar de dor fica mais individual e mais pessoal. Então, na questão 984, o Kardec pergunta: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Então, a pena, punição, eu acho que tudo isso a gente pode ir dando, vamos dizer assim, usando uma expressão que seja sinônimo dessas aí. Então, a resposta é, vamos perguntar de novo: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? E tiver que não esteja passando por alguma dificuldade, por alguma vicissitude. Será que tem alguém que não está? Todos nós temos uma dorzinha, né? Principalmente depois dos 40, né? Eu já ouvi dizer isso, que depois dos 40 a gente começa a ter uma dorzinha de vez em quando. E eu nem estou querendo chegar nos 40 por isso, para não ter que passar por essa dorzinha de vez em quando. E diz que na medida que vai passando, a dorzinha vai ficando cada vez mais diária. Então, todos nós temos alguma dorzinha, uma vez ou outra, todos os dias, dores físicas, dores morais, né? Cada uma no seu momento. Então, essas dores e essas vicissitudes, né? Ou melhor, essas dores são essas vicissitudes que ele falou aqui. Aí os Espíritos respondem: não, quer dizer, não são punição das faltas atuais. Já dissemos. São provas impostas por Deus, ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nesta existência, sê-lo-á necessariamente noutra. Eis porque que vos parece justo, muitas vezes sofre. É a punição. Ou seja, é ser atingido pelo passado. Aí ele sugere aqui que a gente vá na questão 393, que até nós lemos da semana passada. Eu vou ler só um trechinho dela. Ele fala assim, na questão 393, ele fala assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que então está sempre a pensar, a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí eles respondem, né? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o mérito se lembraste de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, nós não vamos ficar na ignorância. Mas acontece que nós precisamos
desenvolver essa capacidade de distinção entre o bem e o mal. Essa capacidade de distinção, ela vem como se nós estivéssemos começando agora, porém temos a inteligência, temos todo o entendimento que vem lá do passado, e ele vai se apresentar para nós em forma de justiça. Ou seja, ou melhor, em forma de intuição. Nós não ficaremos desamparados e não perderemos todo o patrimônio dos recursos adquiridos do passado. Ele só não será lembrado conscientemente, porque o mérito está exatamente em fazer o bem, em ser bom, mas sem ser forçado pelo passado ou sem aquela esperança, aquela expectativa de uma recompensa para o futuro. O ideal é que, já foi bem falado pela Tatiana, inclusive, né? É que sejamos bons pelo prazer, pelo desejo, pela vontade de fazer o bem, de ser bom, simplesmente. É isso que vai caracterizar tudo isso aí. Então, quando ele fala aqui, jamais fique impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Então, quem ouviu e prestou atenção na primeira frase aqui do homem de bem, que a Tatiana leu, fala: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos interrogar nossa consciência e vamos ver se estamos cumprindo essa lei de justiça, de amor e de caridade. Se nós não estivermos cumprindo essa lei de justiça, amor e caridade, nós estaremos fazendo o contrário. Quando nós fazemos o contrário, nós acumulamos dificuldades para o nosso futuro, que pode ser nessa encarnação ou encarnações seguintes. Então, é aí que ele fala da punição, né? Ele chama de punição a essas faltas que estão relacionadas, algumas com o nosso presente e outras com o nosso passado. Por isso, então, essa reflexão precisa ser feita. Por isso eu chamei a atenção. Tem alguém que não esteja passando por alguma dorzinha? Eu posso afirmar que todos estamos. Se estamos, vem a segunda questão. Será que nós ficamos nos perguntando por que passamos por essa dor, dorzinha ou dor grande? E nem sempre nós temos a resposta imediata. Então, com esses estudos, nós vamos adquirindo a explicação, nós vamos desenvolvendo o entendimento. Aí nós temos que perguntar à nossa consciência e que, se tivermos que culpar alguém, que culpemos a nossa consciência, a nós mesmos. Porque nenhuma das dores, das vicissitudes, das dificuldades que passamos hoje são culpa de alguém externo. Mas nós não vamos nos culpar. Nós vamos só nos responsabilizar. Nós vamos assumir a responsabilidade pelo que fizemos. E a certeza disso vai nos garantir hoje uma relativa tranquilidade, que nós vamos saber, bom, fui eu que fiz. O que está acontecendo agora é a oportunidade do conserto. Então, eu não pequei, eu não tenho culpa e não estou sendo castigado nem punido. Agora eu entendo que eu estou recebendo uma oportunidade de reviver o que eu fiz errado antes para fazer certo agora, ou a partir de agora. Para fazer certo a partir de agora, eu preciso cumprir a lei. Vamos imaginar, então, que nós iniciamos o nosso processo de aprendizado agora e pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele vai nos alertar, né? Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo.
Eu não vim derrogar ou destruir a lei. Eu vim cumprir. Palavras de Jesus que serviram para dar o título do Evangelho. Mas essas palavras de Jesus, elas estão ecoando lá na nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. E essas palavras lá estão dizendo para nós agora, ou seja, eu dizendo para mim mesmo, eu não vim derrogar a lei. Porque derroguei, agora eu estou vivendo as consequências. Mas a oportunidade significa que eu posso consertar e melhorar daqui para frente. É o que eu vou fazer. É o que eu vou começar a fazer. Vou ser perfeito de imediato? Não. Mas eu entro no processo da perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É uma determinação para ser, para começar, para iniciar, para desenvolver a perfeição. Como? Primeiro passo, cumprir a lei. Só isso. Simples. Simples assim, né? Cumprir a lei. Cumpriu a lei, iniciou a perfeição. Ah, mas eu estou sendo vítima da lei. Eu estou sendo injustiçado. Não. Agora eu não estou sendo injustiçado. Eis porque um que vos parece justo, muitas vezes sofre. Porque o que parece justo hoje é aquele que está cumprindo a lei. Mas por que ele sofre? Porque ele está sofrendo ou vivendo a oportunidade de consertar o que ele descumpriu, o que ele desfez no passado. Essa é a grande explicação. Por isso, ou seja, nós estamos sendo atingidos pela dificuldade que nós mesmos construímos lá no nosso passado. Está claro isso? Tem alguma dúvida sobre isso? Todo mundo entendeu claramente, tranquilamente? Posso passar para outra questão? Pode, aqui em cada consciente. Todo mundo pensando, né? 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? É a pergunta que o Kardec fez. 985. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Vamos entender, né? Também no Evangelho e no Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Aí ele classifica as moradas. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, que a Terra é um deles, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestiais. Então, para nós aqui da Terra, seria considerado uma recompensa estarmos no mundo de regeneração para cima, né? Considerando que a Terra está caminhando para ser mundo de regeneração. Quem permanecer na Terra renovada estará recebendo essa recompensa, porque alguma coisa foi boa. Então, constitui recompensa a reencarnação ou a continuação em um mundo menos grosseiro? Resposta: é a consequência de sua depuração. Porquanto, à medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que se tenham despojado totalmente da matéria e lavado de todas as impurezas, para eternamente gozarem da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então, encarnar ou reencarnar em mundos menos grosseiros do que o que nós estamos vivendo é uma consequência da nossa depuração. Ah, mas como que eu vou fazer essa depuração? Ah, mas a Tatiana acabou de responder. Torne-se um homem de bem. Busque ser um homem de bem. Uma pessoa de bem. Vamos colocar assim, né?
Busque ser uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, uma pessoa que faz o bem. Fazer o bem automaticamente aciona o nosso processo de depuração. Porque quando nós fazemos o bem, nós fazemos algo que é, vamos dizer assim, subjetivo, que é espiritual. Por qualquer bem que nós fazemos, mesmo que doando algo material, na intimidade desse bem que nós fazemos, doando algo material, há a essência dessa mudança de comportamento e do que nós provocamos no outro que recebe esse algo material, por menor que seja. Dizem que o Chico doava alguns centavos para as crianças no dia do atendimento lá da sopa. E é claro que tinha aqueles curiosos lá que ficavam observando tudo, né? E um dia um desses curiosos perguntou para ele: mas Chico, você fica dando essa mixaria, né, essa miséria para as crianças, né? Isso aí não serve para nada, não vale nada. É tipo, eu imagino que seria assim, tipo 10 centavos hoje. Imagina você pegar 10 centavos hoje e dar para uma criança, para várias crianças. Aí ele falou que aquela moeda, somada com outras, poderia ajudar para comprar o pão. Mas o que ia junto com a moeda poderia incentivar aquela criança a ser uma pessoa do bem. Então, junto com a moeda que nós damos, junto com o óbolo da viúva, vai um sentimento muito mais profundo, vai uma verdadeira doação dela mesma e que vai fazer um efeito muito maior naqueles que recebem. Especialmente quando iniciamos o cantinho, nessa nova sede, onde estamos hoje, que já vai fazer um ano que a gente não vai lá, né? Quando nós começamos lá, o cantinho, para quem não sabe, é dentro de uma favela, né? É uma favela, uma comunidade onde há ainda muita pobreza, muita miséria, de uma certa forma, né? Talvez no ambiente próximo do cantinho não apareça tanto isso, mas mais profundo lá dá para perceber claramente a dificuldade que há. Quem já teve a oportunidade de entrar lá, ir lá no fundo mesmo, em algumas visitas que nós fizemos, especialmente no início, a gente via como que tinha pobreza, como que tinha. E as próprias pessoas que vinham para pedir a cesta básica, elas vinham com isso. E a gente sempre dizia para elas, durante o estudo que era feito com as pessoas que recebiam a cesta básica, a nossa cesta básica é simples. E a combinação foi essa, que a gente daria uma quantidade de cestas que seriam básicas, bem simples, mas que o nosso objetivo não seria exclusivamente dar a cesta. Ela é dada até hoje. Nós fomos para lá em 1990. Pelo menos que eu tenho na memória, nunca faltou dentro da combinação que nós fizemos. A nossa cesta tem 8 itens, e esses 8 itens a gente colocou como se fossem quilos. E dizíamos que as pessoas recebiam como se fosse 8 quilos de alimento, e que já ajudava. Mas que, com certeza, as toneladas de alimento espiritual que elas levavam eram muito mais consistentes e muito mais definitivas do que aquele alimento que ia dentro de uma pequena sacola, que algumas famílias lá deviam consumir com 1, 2 dias no máximo. E nós vimos, muitas vezes, o resultado disso, através de pessoas que chegavam, pessoas que estão lá hoje participando como tarefeiros lá da casa. A das Dores, até que foi pedido por ela, é uma delas,
Me parece que ela não chegou lá como assistida, não, mas ela foi para casa, ela mora lá na comunidade e ela é uma das trabalhadoras da casa hoje. Algumas outras pessoas que estão lá trabalhando, que chegaram como assistidas e depois voltaram como trabalhadoras e foram acolhidas e acolheram o cantinho. Então, essas pessoas foram ajudadas, passaram a ajudar. E muitas deram depoimentos do quanto foram ajudadas, vamos dizer assim, com essas migalhas que foram oferecidas, mas essas migalhas chegavam para essas pessoas com essas toneladas de bons sentimentos, de dedicação de algumas pessoas, né? Eu vou citar só dois, para não citar muitos, né, que de repente eu esqueço, mas duas pessoas que eu acho que fizeram diferença ao longo desse tempo lá. Uma delas é a Marília, né? Marília Oliveira, que está lá desde o início. A Marília foi assim, uma das pioneiras de ter que civilizar, vamos dizer assim, algumas pessoas lá, outras que civilizaram as crianças que iam para a evangelização. E depois, e agora recentemente, e mais amplamente até, né, o João, que continua na frente dessa tarefa de alguma forma, e claro que todos os outros apoiando, inclusive a Marília ainda, e várias outras pessoas. Me desculpe eu não citar só alguns nomes, que são os nomes referências, assim que eu tenho mais. Mas eu não vou citar mais nome, porque de repente eu esqueço algum e vai complicar tudo, né? Então, mas só esses que eu cito como representante de uma equipe, e hoje o Departamento de Assistência Social é dirigido pela Cida Loura, né? A Cida Martins. Então, só citando como que essas, repito, né, migalhas foram importantes para muitas pessoas que se transformaram a partir da busca dessas cestas. Então, essas pequenas coisas que nós fazemos e que todos podemos fazer em benefício dos mais necessitados, elas fazem uma grande diferença. Uma diferença assim, enorme, principalmente para nós. Mas essas doações, esses pequenos trabalhos, eles são muito importantes, porque é do trabalho íntimo que nós fazemos com as nossas vibrações que nós vamos preencher e completar aquelas toneladas de vibrações transformadoras que essas pessoas levam. Então, esse é o ponto importante. Essa é a grande transformação que nós precisamos fazer a partir de nós. E quando nós vamos fazendo tudo isso, quando nós vamos nos despojando da matéria e vamos levando, ou seja, nós vamos lavando as nossas impurezas e, com certeza, passaremos a gozar da felicidade dos espíritos puros numa sequência de aperfeiçoamento, de purificação que vai chegar lá. Aí ele continua na resposta aqui, ó. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Está vendo a importância do exercício desse homem de bem? Não conhecem os aborrecimentos e cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, causas do tormento da nossa existência terrestre. Estamos assim? Já estamos desconhecendo o orgulho, a inveja, o egoísmo? Que cada um faça a sua avaliação, né? Certo? Passamos. Ele cita aqui
as questões 172 e a 182, como referência lá do início do livro, né, sobre esses assuntos. Então, na 172, ele pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Resposta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Porque aqui nós estamos na segunda escala de mundos. Ainda tem a regeneração, tem os felizes, depois os celestiais. Nós estamos aqui abaixo do meio do caminho. O meio do caminho será atingido nos mundos de regeneração. Então, na Terra, nós estamos abaixo do caminho, abaixo do meio do caminho que vai chegar lá na perfeição, ou seja, lá nos mundos de pureza total, os mundos celestiais. E na questão 172, ele pergunta: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aí ele responde assim: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Então, veja o cuidado que os espíritos têm até nesse sentido conosco. E é bem isso, né? Porque quando a gente vai analisar mais profundamente, nós vamos, por exemplo, o João Evangelista, ele escreveu o Evangelho do João, escreveu 3 cartas, né? E escreveu o Apocalipse. O Apocalipse é revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. O João, ele se eleva, ele descreve subindo, 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 até chegar num ponto onde ele ouve aquela voz, né, como de trombeta, e essa voz diz a ele que tudo que ele viu lá, que escreva. E o João escreve as coisas que ele viu lá, coisas que estavam para acontecer, que estão relacionadas com a transformação da Terra de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Mas há 2000 anos, quando João viu isso e escreveu, e ainda hoje, 2000 anos depois, quando nós lemos o Apocalipse, a resposta que nós damos à leitura do Apocalipse hoje é: não entendi nada, não entendo nada, não vou nem ler, não vou nem perder tempo de ler esse livro, porque ele é muito difícil, muito complexo, e a gente acaba não lendo e não entendendo. Então, entenderam por que o Espírito respondeu dessa forma aqui? Não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Por isso eles não revelam. Não é que eles querem esconder. É porque eles querem que a gente vá entendendo gradativamente, vivenciando gradativamente, e cada vivência de ensinamento trazido para nós vai nos preparando para entender o ensinamento que vem imediatamente depois. Quando Nicodemos pergunta para Jesus como poderia se dar isso, né? Como que pode um homem já velho tornar ao ventre de sua mãe nascer de novo? O Nicodemos era o doutor da lei. Ele era um senador, né? Era um doutor, era um homem culto da época. E aí Jesus responde para ele, se ele naquela condição, ele não entendia essas coisas, que era do mundo material, como que ele entender as coisas do mundo celestial? A mesma coisa. Se nós não conseguimos entender o Apocalipse, que fala da Terra, especialmente agora, que nós já estamos no século XXI, e podemos dizer que, simbolicamente, já estamos no capítulo 21 do Apocalipse, quer dizer, tudo isso já passou, tudo isso já foi vivenciado de alguma forma,
e ainda assim nós não entendemos ainda como que eles vão revelar coisas que estão, por exemplo, nos mundos felizes, nos mundos celestiais. É preciso, então, que a gente compreenda primeiro o que está acontecendo agora aqui no nosso mundo material, para só depois buscar o entendimento, já com a inteligência bem mais avançada, buscar o entendimento das coisas que vêm para cima. Caso contrário, nós vamos achar um absurdo tudo aquilo ali, vamos achar assim, de uma dificuldade enorme e não vamos entender nada e vamos continuar sem entendimento. Tá? O Emmanuel, no livro Consolador, também, na questão 72, foi perguntado para ele se existem planetas de condições piores que as da Terra. É uma pergunta bem comum, né? Existem planetas de condições piores que as da Terra? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta é quase que uma afirmação nossa do dia a dia. Até, na verdade, sobre a Terra. Nós, às vezes, achamos a Terra tão ruim que a gente fica duvidando da possibilidade de existir lugares piores que a Terra. Mas essa conclusão de que a Terra é ruim e só ruim é uma conclusão de uma grande ingratidão nossa quando pensamos que a Terra é ruim a esse nível. É até bom, gente, a gente fazer um parênteses, porque uma coisa que eu acho muito dolorosa, ou dolorida, sei lá qual a expressão melhor, é quando a gente vê as pessoas falando mal do Brasil, falando mal do nosso bairro, da nossa rua, da nossa cidade, do nosso país e da nossa terra. A gente podia tanto mudar isso, mudar essa vibração, passar a pensar diferente. Não é para deixar de ver o que está ruim, mas precisamos passar a ver o que está bom. Então, eu reclamo da minha casa, reclamo das pessoas com quem eu vivo, eu reclamo do tamanho da minha casa, eu reclamo da dificuldade que tem nos ambientes, no meu quarto, eu reclamo da minha rua, eu reclamo do meu bairro, eu reclamo da minha cidade, eu reclamo do meu estado, eu reclamo do meu país. Certo? Será que a gente está sendo justo quando faz isso? Será que a gente fica aquela expectativa, né? Não é dizer assim que as pessoas estão proibidas de ir para fora, mas qual será o real motivo? Isso para cada um. Qual será o meu motivo especial para querer ir embora do Brasil? Qual é o motivo especial para eu querer ir embora do meu estado, da minha cidade, mudar a cidade? Não é assim uma condenação, é um convite a uma reflexão sobre isso. Para quem tem desejo de mudar, já se questionou por que mudar? Já tentou achar uma resposta real do porquê isso? Numa resposta racional, justa, sobre por que mudar? E já tentou analisar se o motivo da mudança é para fugir de alguma coisa que, na verdade, está dentro de nós. E quando mudarmos, nós vamos levar. E ao chegar lá, depois de um pouco tempo, nós vamos encontrar com tudo de novo, porque mudou o ambiente externo, mas não mudou o ambiente interno. É só uma reflexão sobre tudo isso. O que eu quero pedir mesmo é que a gente seja grato pelo lugar onde estamos, o lugar externo. E esse lugar externo só será merecedor da nossa visão positiva e do nosso agradecimento se nós estivermos intimamente agradecidos pelo momento que nós estamos vivendo. Caso contrário, nós vamos fazer aquela questão de
culpar externamente por tudo que, na verdade, é o que eu estou sofrendo intimamente pelas consequências daquilo que eu mesmo fiz no passado. Então, esse estudo, essa visão aí que chamou de punição, é uma visão que precisa nos chamar a atenção para tudo isso. É muito ruim você, brasileiro, ouvir brasileiro falar do Brasil. Você, mineiro, ouvir mineiro falar de Minas. Ouvir paulista falar de Minas, tudo bem, que às vezes nem conhece aqui. Ouvir americano falar do Brasil, tudo bem, eles não conhecem. Mas o próprio brasileiro falando do seu estado, mas eu falo, é da minha casa, da casa que eu moro, das pessoas com quem eu convivo. Será legal isso? Vamos analisar tudo isso, não é? Vamos analisar isso e vamos fazer uma reflexão. Então, respondendo aqui de novo com o Emmanuel, existem planetas de condições piores que as da Terra? Resposta: existem orbes que oferecem piores perspectivas de existência que o vosso. E, no que se refere às perspectivas, a Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. Já viram isso na Terra? A Terra é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo. Então, quem destoa da natureza aqui na Terra? Eu, homem, eu, humano. Aí ele fala assim: conhecemos planetas onde os seres que os povoam são obrigados a um esforço contínuo e penoso para aliciar os elementos essenciais à vida. Outros ainda, onde numerosas criaturas se encontram em doloroso degredo. Entretanto, eu já coloquei isso, todo mundo já deve ter lido essa resposta. Entretanto, no vosso, o Emmanuel falando para nós, no vosso, sem que haja qualquer sacrifício de vossa parte, tendes gratuitamente céu azul, já viram? Fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz, em santas possibilidades de trabalho que o homem há renegado em todos os tempos. Ok? Então vejam o que nós temos aqui, ó. No nosso planeta, no nosso mundo, no nosso país em especial, gente. O nosso país deve ser o que tem mais água e floresta do mundo. E nós estamos aqui neste Brasil, que tem floresta, que tem água, muita árvore. Aqui tem árvore para todo lado. Eu já contei para vocês aqui em uma outra época que eu subia e descia Afonso Pena todos os dias, várias vezes, e só um dia que um casal entrou no carro que eu trabalhava e me chamou a atenção para as árvores que tem na Afonso Pena. Eu nunca tinha visto. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente sabe que aqui tem céu azul? Fontes fartas. Talvez o único país que tenha mais energia elétrica gerada em usinas que são movidas por água. Nós temos fontes fartas, abundância de oxigênio, que tem uma relação com a natureza, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz. Em santas possibilidades de trabalho que o homem tem renegado em todos os tempos. Esse é um tempo, então, de mudanças? Será que ser o homem de bem inclui começar a ter um outro olhar para essas coisas? Em hipótese alguma, não há sugestão para que não veja o que não está de acordo. Mas é preciso que vejamos
não só o que está em desacordo. É preciso que vejamos também e principalmente o que está de acordo, porque é isso que vai nos fortalecer para continuar vivendo, sobrevivendo, construindo e crescendo. Nós somos co-criadores com Deus. O que nós podemos fazer para esse mundo nosso se tornar melhor? Vamos trabalhar isso, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre toda essa proposta, começando o estudo hoje do Evangelho do Homem de Bem, finalizando com todas essas questões aí que trazem reflexões para nós muito profundas. Vamos levar como dever de casa, rever as lições de hoje. Vamos rever todas elas. Vamos rever o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Leia o capítulo todo. Vamos rever essas questões do Livro dos Espíritos a partir aqui da questão que foi lida inicialmente, né? Que é a questão 984. Mas, se for o caso, leiamos a partir da 983, pelo menos, que é quando começou a falar das penas temporais. E levemos uma reflexão. Eu vou pegar uma reflexão agora, maior, que eu gostaria de ler, e ela já vai ser lida em formato de prece, para que a gente encerre a reunião. Ninguém pediu fazer prece hoje, não, mas eu já me candidatei e já vou fazer, tá? Vocês vão entender por quê. Eu vou fazer uma leitura que é um pouco extensa. É um pouco mais do que um livro de 80 páginas. Aqui, só esse livrinho aqui, ó. Chama Vitória sobre a Depressão. Na verdade, eu vou ler um capítulo desse livro, que chama Em Louvor ao Irmão Sol. Porque esse irmão Sol, ele simboliza aquela pessoa que passou por aqui e valorizou tudo isso que está aqui, ó. Céu azul, fontes fartas, abundância de oxigênio, árvores amigas, frutos e flores, cor e luz. Ele valorizou tudo isso e valorizou toda a natureza. O que nós vamos ver aqui? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui um pouquinho. Eu espero que vocês estejam ouvindo só um pouquinho da musiquinha baixinha. Chama Em Louvor ao Irmão Sol. Quando chegaste à Terra, a noite medieval espalhava o terror, mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os cidadinos pobres. Havia superstição e medo em toda parte, caminhando a humanidade sob o estigma do pecado e do vício que eram punidos com impiedade. Tu chegaste e apresentaste a verdade que nunca mais deixou de iluminar a sociedade. Existam a perversidade sem disfarce e a discriminação de todo tipo, havendo se tornado o homem o lobo do homem, assim ficando desprezível. Na tua simplicidade santa, cantaste o hino de louvor a todas as criaturas, chamando-as docemente de irmãs. Permanecia epidêmico o ódio que espalhava o bafio pestilento das guerras intérminas, deixando os campos juncados de cadáveres que apodreciam a céu aberto. Tua voz suave e meiga entoou então o canto da paz e te fizeste o símbolo da verdadeira fraternidade que um dia se estenderá por toda a terra. As epidemias dizimavam os seres humanos, reduzidos a ilotas do destino insano, dentro da terrível fatalidade
do sofrimento sem termo. A fé religiosa, com a sua pompa extravagante, amparava-se nos fortes e os ajudava a perseguir e malsinar os fracos. Mas tu tiveste a coragem de despir-te das sedas e brocados de teu pai, desnudando-te para nascer novamente, dedicando-te, a partir daquele momento, aos leprosos do Rivotório. No início de teu ministério, quando se aproximaram os primeiros servidores do amor, riscaste no chão uma cruz e enviaste-os aos 4 pontos cardeais do mundo, para que todos conhecessem o sol de primeira grandeza, enquanto ele os houvera enviado 2 a 2, tiveste a coragem de os encaminhar a sós, porque sabias que ele seria o companheiro inseparável daqueles abençoados heróis do amor em todos os teus momentos. Num período em que a fé religiosa inspirava pavor, aqueles que se condenavam representantes de Deus, que se consideravam representantes de Deus no mundo, distanciando-se cada vez mais das ovelhas que deveriam pastorear, tomaste a vestimenta de ovelha branda e reuniste aqueles desgarrados, formando um novo rebanho. Nos teus dias, e mesmo um pouco depois, ninguém te resistia à presença, à voz, à vibração de inefável amor. Nem mesmo o lobo feroz de Gúbio, ou as andorinhas gárrulas, que se perturbavam a canção de amor quando cantavas aos ouvidos atentos dos sofredores no altar da natureza, fazendo-as calar-se. No forte verão, quando tinhas a vista queimada pelo ferro em brasa e estavas ao ar livre, percebeste pelo zumbido das abelhas que lhes faltavam pólen e flores para fabricar mel. Não trepidaste em solicitar à tua irmã Clara que providenciasse do monastério o alimento para aquelas irmãzinhas laboriosas. Quem se atreveu a comparar-se dessa forma depois dele, a quem tanto amaste, a ponto de imitá-lo em todos os seus momentos, a partir do instante em que ele te chamou para a reedificação da sua igreja moral, que estava em escombros? Ó irmão cantor dos desesperados e esquecidos, o mundo moderno, rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos, orgulhoso das suas conquistas rápidas, mas que não nota a imensa aflição em que estorcegam as multidões famintas e excluídas da sua sociedade, vivendo uma insuperável noite de horror e de incertezas, necessita de ti com muita urgência. Nunca houve tanta carência de amor quanto agora. Por isso, o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou em patética afligente na terra sofredora. Ah, sem dúvida, grandezas que defluem da ciência e da tecnologia, mas a solidão, a ansiedade, o medo e as incertezas, todos eles filhos do materialismo insensível, produzem o vazio existencial. Os transtornos psicológicos graves, as doenças psicossomáticas, a loucura pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo tabaco, pelo sexo desvairado, levando suas vítimas à fuga pelo suicídio injustificável. Volta, irmão Francisco.
para novamente reunir as tuas criaturas, todas elas à tua volta, como fizeste naqueles dias já recuados, conduzindo-as a Jesus. Novamente, convoca os teus irmãos Leão, Rufino, Chapéu, assim como aqueles outros que comigo construíram o mundo que te escuta há 800 anos, mas não tem coragem hoje de seguir-te os passos. Quantos te abandonaram após a tua volta ao grande lar? Ainda escutamos o silêncio da deserção deles na turbulência das atrações de onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Eles estão novamente na terra, aturdidos, saudosos, aguardando a tua voz que conhecem e não conseguem esquecer. A tua Assis querida agora está ampliada além das muralhas em que se resguardava, e a sociedade em agonia deseja pertencer-lhe à cidadania. Há música no ar, silêncio nos corações e lágrimas nos olhos de quase todas as criaturas destes dias de inquietações e de incertezas. Em decorrência, há uma grande expectação denunciando a espera. Volta, por favor, irmão Alegria, a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênçãos tome conta de tudo. O céu azul que te agasalhou e os campos verdes com lavanda perfumada que os teus pés feridos pisavam, continuam aguardando-te. Há multidões que te vêm louvar, bulhentas e festivas, mas indiferentes ao teu chamado, sem valor para te seguir. Canta então novamente a tua oração simples, a que nos brindaste naqueles dias inesquecíveis. E onde houver desespero, faze que se manifestem a paz e a esperança. E em razão da ameaça da morte iminente, o ser ressurja em júbilos ante as certezas da ressurreição, porque é morrendo que se vive para sempre. Irmão Sol, a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa. Joana de Ângeles está no livro que chama Vitória sobre a Depressão. Muito obrigado, boa noite a todos.